tudo certo? Eu espero que estejam todos muito bem. E o vídeo de hoje, né, eu nem vou ficar fazendo uma introdução muito grande, porque todos nós já sabemos, como todos os vídeos da última semana não, mas nesse último mês, eu tô continuando com os desafios de outubro, e como todos os vídeos dessas recentes semanas, eu tive mais uma vez problema com o Krita, que tá virando já uma tradição, né, a esse ponto. Então, se preparem, porque sim, um dos desenhos não vai estar com a fanart completa. Mas é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, não esqueçam de se inscrever. Pra quem não sabe, nesses vídeos eu pego algum desafio de outubro, que é aqueles onde dou um tema por dia pra você ir desenhando, e eu vou fazendo aqui. Eu já fiz a primeira semana do October, a segunda e a terceira semana do Goretober, e essa semana vai ser do Horrortober, que é um pouco diferente, mas vocês vão ver aí ao longo do vídeo eu vou explicando. Eu espero muito que vocês gostem e até! Muito bem, então o primeiro dia do primeiro desafio é dia 20, que eu fiz a Carrie, porque o Horrortober, né, explicando mais ou menos sobre o que é o desafio, é um desafio em que cada dia do mês foi se dado um tema inspirado num filme de terror pra você desenhar. Na verdade, eu não sei se era pra você assistir ou desenhar, mas eu resolvi desenhar, né, talvez era pra ter assistido os filmes. Enfim, e, né, o dia 20 era Carrie, e no vídeo de hoje nós temos um recorde, porque o Krita resolveu dar problema em 2 desenhos, mas esse foi o primeiro, então infelizmente esse desenho só teve metade do processo gravado, então eu vou ter que falar um pouco mais rápido, porque não vai mostrar principalmente a parte final dos efeitos, o que é muito triste, porque esse é um dos meus desenhos favoritos desse último mês, eu realmente gostei muito de como ficou o resultado final, mas não se preocupe, pelo menos o resultado final vocês vão poder ver naquela parte onde eu mostro, no final do vídeo, onde eu mostro os desenhos todos completinhos. Enfim, eu gostei muito desse desenho, realmente eu achei que ficou muito legal. Pra quem não conhece Carrie, né, o filme é inspirado no livro do Stephen King, em que nós temos esta personagem, a Carrie, a estranha, em como foi traduzido o livro, porque consideraram que ela não sofreu bullying o suficiente na história, resolveram fazer bullying com ela até no título do livro. Que é basicamente uma menina que, né, com o passar da puberdade, acaba descobrindo que ela tem algumas habilidades especiais, né, telecinese, essas coisas, só que ela é muito esquisita, coitada, e ela sofre muito bullying, então acontece, né, vai passando a história, acontece que vai ter um baile de formatura, e nesse baile ela acaba ganhando rainha da formatura, só que algumas pessoas que não gostavam dela, pra se vingar, ou enfim, pra incomodar ela, acabam derrubando um balde de sangue de porco em cima dela, que é a cena que eu tô desenhando aí, porque é uma das cenas mais icônicas da história dos filmes de terror, desses filmes, enfim. Só que, como, né, eu acabei não me inspirando especificamente na cena do filme, eu tentei buscar um pouco mais, não do livro necessariamente, mas de certo modo sim, porque existe uma certa raiva que grande parte das pessoas tem em relação à história da Carrie, que é o fato de que em todos os filmes escolhem sempre uma menina extremamente magra para fazer a personagem, sendo que no livro fica bem implícito qual foi o motivo de terem derrubado o sangue de porco em cima dela, que era realmente por causa do bullying, para incomodar nessa questão dela ser um pouco mais gorda que as outras personagens, mas provando toda essa questão de preconceito, mesmo nos filmes que deveriam tratar sobre essa questão, eles escolhem umas atrizes que são super magras e em alguns casos super bonitas. Então, enfim, eu resolvi fazer ela um pouco mais inspirada no livro, mas eu gostei muito do resultado, eu espero que vocês gostem quando chegar no final do livro, do vídeo, opa. Já o segundo desenho, então, é esse, que é do dia 21, que é baseado no Exorcista, né? Simplesmente um dos maiores clássicos do terror. Caso alguém não conheça o Exorcista, no caso, a história de uma menina que ela acaba sendo possuída, e chamam o padre Karras, né? Que é um padre mais jovem, assim, pra ir lá e realizar a cerimônia do exorcismo junto com um padre mais velho, que era um pouco mais experiente nesse tipo de coisa. Enfim, e é um filme completamente assustador, principalmente considerando que ele é o quê? De 73, 75? Enfim, ele é um filme bem bizarro, mas que, sinceramente, é incrível até hoje. É um filme muito bom de terror. Eu recomendo pra todo mundo que, né, que tenha coragem, porque é um filme que trata de alguns assuntos mais pesados. Então, bem, pra quem tiver coragem, vá lá assistir, que é muito bom.
E esse é o segundo desenho que deu problema, inclusive, na gravação de hoje. Não se preocupem, esse está com a gravação completa. O problema em questão foi que eu estava desenhando isso antes e o Krita resolveu travar e perder todo o processo. Então eu tive que recomeçar do zero esse desenho. O desenho anterior, infelizmente, está perdido. Nunca saberão como ele será. Era a mesma ideia, só que estava um pouco diferente, né? Porque, enfim. Mas a ideia era meio parecida. Basicamente, eu resolvi fazer aquela. Inspirado, na verdade, não é aquela cena, mas é uma cena inspirada na cena em que ela vira o pescoço pra trás. Eu acho que todo mundo conhece pelo menos alguma referência dessa cena, porque acabou virando bem clássico. A ideia de quando tem alguma coisa possuída, ele vira a cabeça pra trás. Acho que em Toy Story fazem isso, enfim. E é inspiração nessa cena, que ela tá com a cabeça pra trás, né? E eu resolvi fazer. Porque assim, eu acho que uma ideia muito interessante que acaba não sendo tão explorado. Nesse filme não é muito explorado porque, como o filme se chama O Exorcista, ele foca no exorcista, não necessariamente no exorcismo em si, né? Não necessariamente da Regan, que é a menina que está sendo possuída pelo Pazuzu, que é o ser em questão que está possuindo ela. E, enfim, mas eu quis mostrar um pouco, né, toda essa transformação, de certo modo, uma parte sendo ela possuída, outra parte sendo ela enquanto criança, né, enquanto menina normal, porque eu acho que os filmes às vezes acabam não mostrando tão necessariamente o quão bizarro é a parte da possessão para a pessoa que está sendo possuída. Eu sei que tem alguns filmes que fazem isso, se eu não me engano, Possessão, tem algumas cenas que tratam sobre essa questão, mas como a maioria dos filmes de terror busca realmente só aterrorizar, eles acabam focando muito na imagem assustadora do boom, olha só, ela tá toda esquisita, ela vomita verde, olha só, ela tá flutuando na cama, enfim. E eu quis então trazer esse contraste da coitada da Regan, que tá passando por uma coisa bem traumática que os outros filmes de exorcista resolvem simplesmente ignorar, mas os outros filmes de exorcista são ruins, então a gente considera só o primeiro como muito bom. E contraste com, né, tudo que ela acaba se tornando ao longo do filme, porque, gente, eu assisti aquele filme e ficava, tipo, abismado, porque a menina tá verde praticamente, e todo mundo tá tipo, ah não, ela só tá com algum probleminha, ela só tá com o dodói da cabeça, gente, não é nada muito sério não, eu tipo, gente, pelo amor de Deus, a menina, ela, como que isso aqui é normal? Quem que olha pra isso aqui e fala que é só uma gripe, uma gripe não, que é só uma doencinha, assim, um probleminha de cabeça, a menina tá subindo pelas paredes, mas enfim. Esse foi o desenho, e agora o do dia 23 é Pig Só. Na verdade, vocês podem estar perguntando por que eu pulei do dia 22, mas é porque o dia 22 o tema era Fred Krueger, e eu já fiz um desenho do Fred aqui no canal, então eu achei que valia mais a pena focar em outros personagens para não ficar repetindo o desenho. Pig Só, eu imagino, né, se trate do porco que aparece em Jogos Mortais, só é Jogos Mortais em inglês, né? De certo modo, na verdade não é, mas é como o filme foi chamado. No Brasil foi Jogos Mortais, mas no original era só, que é Serra. E, bem, talvez algumas pessoas não saibam isso, principalmente quem não assistiu o filme, ou pra quem não jogou Dead by Daylight, porque esse é um personagem de Dead by Daylight. Mas, além do bonequinho Billy, que aparece em Jogos Mortais, e do John Kramer, que é o próprio Jigsaw, mesmo que eu acho que tem certas pessoas que não viram de Jogos Mortais que nem sabem que existe o John Kramer, o personagem mais popular daquele filme é o bonequinho do triciclo, mas existe um ajudante do Jigsaw o vilão dos jogos, que é os aprendizes deles que acabam se vestindo de porco para fazer o trabalho pesado, né? Porque o Jigsaw, que é o vilão de Jogos Mortais, ele é um velho doente, não tem muito como ele se mexer, né? Ele fazer as coisas funcionarem. Enfim, então eu imagino que era esse personagem que estava se tratando ali no tema do dia. E eu gosto muito desse personagem, principalmente da primeira personagem que interpreta ela, que é a Amanda Young. E desculpa se eu tô dando algum spoiler de Jogos Mortais, mas assim, o filme é dos anos 2000, faz mais de 20 anos que foi lançado. Eu acho que a gente pode. Na verdade, se eu não me engano, o porquinho ele só aparece no. Ele só é revelado, no caso, né? Quem que é a pessoa por trás do porquinho no segundo filme. Se eu não me engano, eu não lembro. Desculpa. Mas eu acho que o porco aparece no segundo filme. Enfim, eu acho uma aparência muito legal. Eu acho que Jogos Mortais tem isso de fazer, tipo, umas aparências muito icônicas. Tipo assim, não tem nem o que falar do bonequinho, né? Mas
Eu acho muito engraçado porque eu acho que dá pra gente classificar os personagens antagonistas dessa série como o John Kramer, que é o velho, como o cérebro, o porco como os músculos e o Billy como a cara, né? Como a aparência. Porque ele não faz muita coisa, a principal função dele é dar a atmosfera, né? E ser uma representação do Jigsaw para as pessoas que participam do jogo. Mas o verdadeiro motivo real do porquê que ele tá naquele filme é por causa do James Wan, o diretor do filme, que é apaixonado por boneco. Pra quem não sabe, ele tinha feito antes um filme chamado Gritos Mortais, que tem um boneco chamado Billy também, que também é um ventríloco, que Gritos Mortais é um que tem uma fantasma de uma ventríloca que ataca as pessoas. E daí ele fez o Billy, aí depois ele fez Invocação do Mal, que tem a Annabelle, que olha só, é mais uma boneca. E ele também é um dos principais produtores de Megan, que também tem uma boneca, porque esse cara ama bonecos. E, enfim, graças a eles a gente tem muitos personagens icônicos, então eu não vou reclamar. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado dos desenhos desse vídeo. Agora, eu resolvi colocar a Amanda em questão aí no banheiro do filme, né? Porque eu acho que é uma aparência icônica dos filmes. Enfim, e aí está, então, o resultado final com todos os efeitos e bem mais detalhado dos personagens. Como eu disse, eu realmente gostei muito do desenho da Carrie, principalmente. Eu achei que ficou muito legal. Mas eu também gostei muito desse, os efeitos. Esse eu achei que eu poderia ter caprichado um pouco mais na iluminação, mas principalmente porque os outros dois ficaram tão focados em iluminação e esse ficou meio comum. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!